Então, vamos lá finalizar, né, agora no último módulo. Então, vou colocar aqui já aqui. Então, falando um pouquinho sobre os processos de limpeza, tá? Da prática da técnica em si, tá? Vocês já devem ter ouvido falar em outros tipos de limpezas, mas o primordial é a concorrente e a terminal, tá? Que muita gente chama, né, das lavagens, né? Então, a gente tem a nossa limpeza concorrente, que é aquela que a gente faz diariamente, né? Aquela limpeza mais de rotina, mais rápida, né? Chamada limpeza horizontal, porque você faz, né, somente ali os mobiliários, né? O piso, apenas, né? E aí acaba sendo uma limpeza mais, né, de rotina, tá? E qual é a frequência dessa limpeza, tá? Esse quadro aí que está aparecendo para vocês é um quadro do Ministério da Saúde, um quadro padrão, né, para a gente, que a gente padroniza as rotinas, os cronogramas de limpeza, tá? Que inclusive foram feitos, né, conforme esse quadro. Então, e que é dividido, né, por áreas, né, conforme você está numa área crítica ou não, você tem uma quantidade X de limpeza. Tá? Então, por exemplo, nas áreas críticas, 3 vezes ao dia, manhã, tarde e noite, né? Nas não críticas, 1 vez ao dia. Na semicrítica, né? 2 vezes ao dia. Nas áreas comuns, 1 vez ao dia. E nas externas, 2 vezes, ali, conforme alguma programação, tá? Então, essas são as frequências. E aí, conforme, né, o local que vocês trabalham, vejam aí se está correto a quantidade de limpezas concorrentes que vocês estão fazendo, tá bom? Lembrando que aquelas áreas críticas, né, são aquelas áreas que existem pacientes lá internados, né, que existem pacientes em isolamento, tá? As áreas não críticas são as áreas que são administrativas, né? Não tem a questão do trâmite, né, de trânsito de pacientes. E as semicríticas são mais os ambulatórios, os pacientes não permanecem naquele ambiente, tá? Outro tipo de limpeza que a gente faz é a terminal, né, aquela limpeza mais completa, aquela limpeza que é na vertical, né, ela vai desde teto, parede, mobiliário, né, piso, e, é, e o piso, né? Finalizando o piso. E aí uma limpeza mais completa, né? E lembrando, tá? Tanto na concorrente quanto na terminal, você pode fazer a limpeza e a desinfecção, tá? Não é só na terminal, que é a limpeza mais completa, que você vai fazer a desinfecção, tá bom? Outra coisa importante também em relação à desinfecção é, se você tem matéria orgânica, né? Por mais que seja uma limpeza rápida, por exemplo, se tem um pingo de sangue lá na banquinha do paciente, você precisa fazer a limpeza primeiro, depois a desinfecção, tá? Se tem matéria orgânica, tem necessidade de desinfecção, tá bom? Em relação aqui às frequências, né, da terminal, nas áreas críticas, ela tem que ser feita semanal, né? Então, por isso que a terminal da UTI ela é semanal, tá? Nas não críticas, ela é mensal, na semicrítica, ela é quinzenal, e nas áreas comuns, estabelecido aí, acordado, uma data, tá? Normalmente é mensal, aí depende do local. Tem alguns locais, né, que as terminais, pelo local ser muito grande, as salas são divididas, né? Por exemplo, eu vou fazer no primeiro final de semana uma terminal na sala 1, na sala 2. No outro na semana, uma terminal na sala 3, na sala 4, né? No ambulatório 3, no ambulatório 4. Acabam dividindo e por completo, né? Por exemplo, uma área não crítica é feita
mensalmente, né? Então, a gente também tem que ligar aí essa rotina, tá bom? E as técnicas, né? A gente utiliza uma clássica, que é a dos 2 baldes, né? Para quem tem o dobro, né? Tem os 2 baldes, o espremedor, né? E aí, ou para quem utiliza o balde mesmo, já seriam, né, os 2 baldes dentro do que você vai fazer. Por exemplo, se você vai fazer uma varredura úmida, né? Você vai utilizar um balde para água limpa, outro balde para água suja, né? Mais para tirar aquele excesso de sujidade, tá? Digamos assim. E aí, por exemplo, depois você vai fazer a limpeza em si, né? Que é com detergente. E aí, para ensaboar, você utiliza um balde com detergente ou com água. Para enxaguar, né? Porque você precisa ensaboar e depois precisa enxaguar, tá bom? E aí você vai utilizar a água e a água, né? Para secar também. E fazer a desinfecção com o hipoclorito, que já seria o hipoclorito e a água, tá bom? Então, na técnica dos 2 baldes, né, a gente tem todos esses 4 processos. E ainda acrescento mais, depois da desinfecção, a gente tem que ter um certo cuidado com o produto, né? Ou seja, a gente precisa secar bem aquele ambiente, tá bom? Dentro ainda dessa técnica, né, de varredura úmida, tá? Me desculpe aí o termo pano, mas o pano, ele não é mais aconselhável em relação à limpeza hospitalar devido aos seus riscos, tá? Hoje está se evoluindo muito mais em relação aos materiais de limpeza, para que o profissional tenha cada vez mais menos contato com essa área ali contaminada no momento da limpeza. Por isso que a gente hoje utiliza os MOPs, é preconizado para utilizar os MOPs, né? E aí eu coloquei uma foto aqui do MOP cabeleira, que alguns de vocês já devem ter contato, né, com ele. É um MOP que tem os microfilamentos mais alongados. Existem aqueles mais curtos, né, que são muito mais fáceis, mas também existem esses alongados, aí tem uma técnica, né, que é até para fazer em S, tá? E assim, o que é o mais aconselhável dentro dos MOPs, tá? É o MOP plano. Esse MOP aqui da fotinho para vocês, tá? E aí a gente vê aqui embaixo, né, esses 3 links aqui, que eles têm cores, né, diferenciadas. E aí lembra que eu falei no módulo anterior para vocês que era interessante ter os materiais separados daquelas áreas críticas, como banheiro, isolamento? Pois é. O que é preconizado, né? Para que cada funcionário tenha pelo menos 3 luvas dessas, né? Porque ele chama essa parte aqui, né? Que seria o que tá substituindo o pano, a gente chama de luvas, né? Existe o cabo, a haste e a luva, que é tipo um velcro, né? Que vai se colar ali a haste. Então, essa parte da luva, pelo menos 3 cada funcionário tinha que ter. Por que, enfermeira? Porque vocês estão vendo aqui essa cor, né, vermelhada, esse que tem a beirada avermelhada, ele já seria da área crítica, né, daquela área de isolamento, daquela área, né, altamente contaminada, daquele banheiro, e seria utilizado só para aquilo, tá? Só para esses ambientes. O verdezinho já seria, por exemplo, o do piso, né, que é uma superfície de alto contato, né, também bastante contaminada. E o azulzinho já seria, né, o do teto e da parede, que são superfícies de menos contato, tá? Esse seria o ideal, assim, para que, né, a gente utilizasse de material, né? E aí o cabo e a haste, né, a depender da quantidade, mas seria bom também 2 cabos de 2 hastes. E aí as 3 luvas, né, que seriam para esses ambientes que eu acabei de diferenciar para vocês, tá? O pano multiuso, né, que é o nosso querido Perfect, ele é indicado apenas para uso de limpeza dos mobiliários, tá? Ou seja, daquelas superfícies, tá bom? Ele não é indicado para uso de piso, para uso de parede,
tá? Não é. Ele é feito para a limpeza dos mobiliários, tá bom? Aí tem algumas fotos, né, do impacto funcional, do doblô, né? E assim, os doblôs, gente, de acordo com algumas empresas já vendem o mop, né, o doblô, né, ali a questão do espremedor, já adaptado para o tipo de mop, né? Que é interessante também. Outra coisa, né, eu acho que vocês estão vendo aqui, eu estou passando essa fotinha nesse mop pó, né? Não sei se vocês já viram por aí, às vezes eu fico. O mop pó, como o próprio nome diz, pó, né? Pó a gente não pode ter no hospital, né? Então, ele não é indicado para nível hospitalar, tá? É mais para área administrativa, para outras, outras instituições, mas para o hospital não é indicado, por conta, né, da questão da varredura seca, né? Ele consegue capturar, né, o pó e na hora de tirar é muito complicado, porque a própria indicação do uso dele é para você balançar, para você sacudir, né, dentro do lixeiro. Então, é totalmente desaconselhável, tá? Então, no nível hospitalar, é somente mesmo a varredura úmida. E aí a gente vai falar, né, de dois momentos assim bastante diferentes que a gente tem dentro da limpeza, tá? Por quê? Porque a gente pode encontrar um ambiente sem matéria orgânica, né, onde a gente vai fazer um tipo de limpeza, e outro ambiente com matéria orgânica, tá? No sem a presença da matéria orgânica, né, como eu falei lá para vocês, na técnica dos dois baldes, né, a gente vai remover ali aquele excesso de pó, né, fazer aquela varredura úmida com água, depois a gente vai ensaboar, enxaguar e secar. É o básico, né? E isso daí é em todas as limpezas, gente, seja na consciente, seja na terminal, isso é o básico, isso não é a base, né? Não tem diferenciação nenhuma, tá? E aí, quando a gente tiver uma matéria orgânica, por exemplo, no sangue, ali naquele ambiente, né? Como eu já falei para vocês também, a gente tem que começar removendo aquela matéria orgânica em excesso, tá? Ou seja, se for uma pequena quantidade, a gente pode utilizar um papel absorvente, né? Ali no papel, ou se for em grande quantidade, utilizar a pá, fazendo aquela varredura que a gente já faz com a pá, tá? E aí, sim, a gente vai seguir com a questão da varredura úmida, remover com a água, né, de ensaboar, né, de enxaguar a superfície. E como eu falei para vocês, se tem matéria orgânica, a gente vai fazer a desinfecção. A gente precisa fazer a desinfecção sempre que tiver matéria orgânica, tá? Que é já com a questão da utilização para piso e parede do nosso hipoclorito, né, que é o desinfetante associado, e para os mobiliários, a utilização do álcool 70. E nessa utilização do álcool 70, a gente tem que fazer 3 vezes consecutivas ali o ambiente, tá, nos mobiliários. Aí tem algumas fotos, né, de alguns locais que foram aí evidenciados depois de já terem feito limpeza, tá? E eu coloquei elas aí só para vocês terem uma noção de detalhes, tá, gente? A gente está numa rotina tão desgastante, né, tão corrida, e a gente acaba se desatentando, né? Não tem tanta atenção. Tipo. E aí, por exemplo, vocês acham que aqui, né, nesse local onde tinha os adesivos, né, e aí eles não foram retirados totalmente, não tem micro-organismo? Claro que tem, né? Essas redes de gases que ficam na parede, né? A gente tem que ter total atenção nesses locais porque eles têm muito pó, né? Claro que existem alguns ambientes que já estão denegridos, que tem aquela questão da ferrugem, né? Mas a gente precisa ter um certo cuidado, né? Na questão dessa parte da higienização, que tem matéria orgânica, precisa ser retirado por completo,
tá? Muita atenção ao espiral do controle das camas, precisa ser higienizado também com muito cuidado, tá bom? E aí a gente já falou tanta coisa do que a gente tem que fazer, né? Mas existem também coisas que a gente precisa estar ciente que não é nossa obrigação fazer, tá? Como, por exemplo, o fechamento do coletor de peça importante e recolhimento de peça importante ali, por exemplo, de um chão, de uma cama, né? Não é nossa obrigação recolher, tá, gente? Quem utiliza é que tem que manusear, tá? Profissional da saúde que utiliza, profissional da saúde que faz função. Então, ele tem que fazer, né, com aquele perto cortante até o seu destino final, que é a caixa coletora, tá bom? Ou seja, se vocês encontrarem algum perto cortante em algum local, vocês não são obrigados a pegar naquele perto cortante e levar ao seu destino final. Não, tá? Eles têm que fazer isso, tá bom? Prestem muita atenção quando vocês forem coletar, né, as caixas, se elas estão bem fechadas, tá? Observe, tá? Não se coloquem em risco. Porque existem profissionais que não sabem fechar, não sabem, né, manipular a caixa, então tenham muito cuidado com isso. Vocês não são, vocês só recolhem, tá? Vocês não montam, enfim, não manuseiam, não façam isso, né? Retirar materiais ali da parte assistencial de pacientes, atender telefone, campainha, né? Não faz parte da competência de vocês. Matar rato, matar barata, não faz parte da competência de vocês. Não são controle de pragas. A gente trabalha junto com o controle de pragas. Tem, né, uma equipe ali preparada, né, para isso, tá? Que a gente faz parte da limpeza ali após, por exemplo, a morte de uma praga. Mas fazer isso, não, tá? Comprar EPI, né? Isso é legislação, ou comprar o próprio material, né? Existe a NR32, é uma norma regulamentadora que fala sobre as obrigações em relação à segurança do trabalho, tá? Dentro de um ambiente hospitalar. E aí a gente é amparado em relação aos nossos equipamentos de proteção individual, tá bom? Realização de limpeza do leito enquanto o paciente está naquele leito não é nossa competência, tá? Por exemplo, o paciente vomitou na cama, sujou a cama, né? Que o paciente está deitado, principalmente aqueles pacientes intubados que não podem sair da cama, por exemplo, tá? Não é nossa competência. Por quê? Porque esse paciente estando, né, na cama, como é que a gente vai fazer a limpeza adequada? Não tem como fazer a limpeza adequada porque eu não posso tocar no paciente. Eu não sou orientado, eu não sou treinado a manipular paciente, a fazer mudança de decúbito de posição desse paciente. Então, como é que eu vou fazer uma limpeza adequada? Eu não posso. Eu, como agente de limpeza, não posso. Mas quem é que pode, quem é que deve fazer essa limpeza adequada ali é o profissional da saúde. Ele sim é orientado a manusear pacientes, tá? Então, não façam qualquer tipo de limpeza em cama, tá? Com o paciente ali. Porque se acontecer alguma coisa com o paciente, é você que vai ser, né, com certeza, penalizado, tá? Agora, se for teto, né, parede, chão, ok, tá? Até porque a gente é orientada a isso, né? Outra coisa também que a gente não é orientado a fazer é limpeza de materiais médico-hospitalares. Por exemplo, limpeza de bomba de infusão, limpeza de ventilador mecânico, limpeza de suporte de aspiração, né? A gente não é orientado a fazer essa limpeza nesses equipamentos hospitalares. A gente não é orientado, então a gente não faz. A gente não sabe manusear, a gente não sabe como liga, como desliga, o que acontece, para que às vezes, né, isso é usado, então a gente não deve fazer também, tá? Relação de troca, remoção de roupa de cama também não é da nossa competência. Realizar qualquer tipo de assistência do paciente de limite
sabe como faz, né? Mas a gente não deve fazer nenhum tipo de assistência para esse paciente, tá? Alteração da técnica de limpeza por solicitação de algum profissional da saúde. Por exemplo, o médico quer que eu faça 2 terminais depois da cirurgia. Foi uma recomendação do meu encarregado? Não. É uma recomendação da empresa que eu trabalho? Não. É uma recomendação do controle de infecção do hospital? Não. Então, se recusa, tá? A não ser que seja algo padronizado na sua empresa, a não ser que seja algo recomendado pelo controle de infecção do hospital, não precisa fazer, né? Tanto é que várias pesquisas hoje em dia indicam que só uma limpeza boa, uma limpeza eficiente, material adequado, tudo adequado, ela já é suficiente, tá? Então, muito dificilmente, em casos de cursos, ou enfim, de estudos, ou de recomendação mesmo do controle de infecção, é que é indicado 2 limpezas terminais, por exemplo. Mas isso aí só com indicação, tá, gente? E era isso, né, que eu tinha para passar por vocês. Espero que tenha sido muito proveitoso esse momento, tá? Como eu falei no início, eu vou estar passando alguns materiais para vocês pelo, pelo WhatsApp. Quem não tiver o WhatsApp pode me mandar outros e-mails para tentar enviar também, tá? Comunique o encarregado vai entrar em contato comigo para pegar o contato de vocês, tá bom? Outra coisa é que vocês vão ter aí um manual com tudo bem explicadinho em relação às rotinas para vocês, né? Então, peguem esse manual, tenham conhecimento, leiam, né? Quem não tiver o acesso ali pelo celular, mas vai ter o físico, leiam, tome esse conhecimento para si, para sua carreira profissional, tá bom? Sempre é bom, né, a gente ter conhecimento no que a gente executa, né? Muito mais ainda um conhecimento ali atualizado, né? Um conhecimento que só vai agregar a nossa profissão e também a segurança do paciente, tá? Muito obrigada a todos e tenham um bom dia e bom trabalho. Ou uma boa tarde, né? Uma boa noite.